Eu sei que você tem medo da consultoria, e eu vou dizer por quê. Porque geralmente as pessoas acreditam que o consultor ele vai chegar numa empresa e ele vai falar exatamente tudo aquilo que o empresário já sabe, porém não faz. Ele vai cobrar aquilo que às vezes o empresário acredita que nem mesmo o consultor faz na empresa dele. E ele vai falar de coisas que vão começar a machucar o teu ego. Isso é verdade. Porque o nosso trabalho como consultor é exatamente mostrar para você onde as coisas não estão funcionando. Mostrar para você os pontos que precisam de atenção e onde você pode conseguir melhorar o lucro da tua empresa. Aliás, já fica a dica. Se um consultor não trouxer esses questionamentos para a conversa, desconfie dele. Fique conosco nesse vídeo e você vai entender como funciona um processo de consultoria e por que ele pode ser benéfico para a sua empresa. Na metodologia de trabalho aqui da Menix, nós utilizamos o seguinte processo para atender os clientes. Nós fazemos um diagnóstico para identificar quais são os pontos de melhoria, os pontos de atenção. Em alguns momentos, nós identificamos alguns insights que podem ser interessantes. Depois do diagnóstico, nós criamos uma ordem de prioridade, onde o cliente precisa se adaptar a este novo padrão. E só aí, e a partir daí, é que nós começamos o processo de consultoria. Uma das ferramentas que nós mais utilizamos no processo de consultoria chama-se demonstrativo de resultados do exercício. O nome chega a arrepiar, chega a dar medo, não é verdade? Mas não é nada disso, fica tranquilo. É o famoso DRE. Exatamente, você já deve ter ouvido falar, de repente você já até utiliza na sua empresa. Mas eu vou contar para você qual é o ponto que mais pega quando nós começamos um trabalho em uma empresa. Mesmo que o empresário já utilize o DRE como ferramenta de análise e gestão, a grande dificuldade que ele tem é interpretar o DRE. A leitura é até simples. São números, são dados da sua empresa, daquilo que foi realizado dentro daquele período. O DRE é uma ferramenta que fala muito sobre o comportamento da empresa. Eu não vou esmiuçar nem detalhar um DRE para você, porque você não vai ter paciência para assistir esse vídeo, que poderia ficar com horas de duração. Mas eu vou procurar explicar em menos de 1 minuto como o DRE é importante para o seu negócio. Ali você vai enxergar, além do faturamento, que você pode abrir por áreas e identificar se a venda de produtos, a venda de serviços, se a área de produção está sendo realmente vantajosa. Você também vai identificar quais são as despesas variáveis, as despesas fixas. Você vai identificar também qual é o lucro, qual é o resultado operacional daquele período, além de verificar se o valor do investimento está dentro do orçamento previsto. Vamos falar primeiro das despesas variáveis. As despesas variáveis, elas estão muito ligadas ao processo de venda. Portanto, no mês em que as vendas forem maiores, consequentemente as suas despesas variáveis também vão aumentar. Despesas de investimento em marketing, despesas com comissões, com horas extras, com produtos que você só compraria porque investiu na divulgação ou na entrega dos produtos e serviços que a tua empresa oferece. As despesas fixas, essas é onde a atenção do empresário precisa estar focada, porque elas correspondem ao custo do negócio, como folha de pagamento, aluguel e muitos outros, que estão ligadas diretamente ao funcionamento da empresa. Geralmente as despesas fixas não acompanham o faturamento. Elas apresentam um equilíbrio, mas merecem muita atenção, porque uma vez classificada como despesa fixa, ela precisa ser quitada, tendo ou não faturamento. Logo depois dessas despesas, você tem o resultado operacional, e é isso que alimenta o caixa. Ainda não é o lucro líquido do seu negócio. Para apurar o resultado operacional, você deve pegar o faturamento e subtrair os impostos, o custo com a mercadoria vendida ou com o serviço
contratado, despesas variáveis, despesas fixas e despesas financeiras. E então você tem o valor que vai alimentar o seu caixa. Uma vez alimentando o caixa, aí sim você pode pensar em investimentos, que vão trazer inovações e melhorias para o negócio. Descontados os investimentos e os impostos sobre o lucro, é que então nós chegamos no lucro líquido. E o lucro líquido é acumulado anualmente para que ao final do período de 12 meses você possa fazer a distribuição de resultados entre os sócios ou o fundador da empresa. Lembra que no início do vídeo eu falei que você tem medo da consultoria? E eu vou te mostrar em 4 pontos por que você, empresário, tem medo de trazer uma consultoria para dentro do seu negócio. O primeiro medo está ligado ao contato com os problemas. Porque uma das primeiras coisas que eu vou fazer na sua empresa é dar nome aos problemas. E este contato, ele traz um temor, porque geralmente as pessoas querem evitar os conflitos, querem evitar ter contatos com os problemas. Acredita que deixando eles na prateleira, eles não vão fazer mal para ninguém. O segundo ponto está relacionado ao confronto com as suas ações como empresário. Geralmente isso também causa um desconforto muito grande, principalmente se houver uma sociedade. Todo confronto com ações que não são adequadas ou que não estão sendo realizadas como deveriam ser, gera um desconforto e muitas vezes gera também um desentendimento entre os sócios. Por isso, é importante fazer esse alinhamento e deixar claro que até aquele momento as coisas foram feitas em comum acordo e que daquele ponto em diante é que elas passarão a ser feitas de uma outra forma mais eficiente. O terceiro ponto que traz muito temor aos empresários durante um processo de consultoria é ouvir do consultor que a gestão da empresa não está sendo bem feita. Nós respeitamos a história que trouxe você até este momento. Nós respeitamos todo o seu esforço, todo o seu empenho que fez com que a sua empresa chegasse até aqui. Mas o nosso papel é apresentar a realidade, é apresentar a você as boas práticas de gestão, para que você possa, a partir deste momento, praticar uma gestão eficiente, direcionada para resultados. Mas o quarto ponto é o que causa mais temor aos empresários. E geralmente é o que eu mais ouço na mesa. Me conta uma coisa, a situação é irreversível? A minha empresa está realmente falida? 99% das vezes esse medo não se confirma. Porque no momento em que nós começamos a identificar tudo aquilo que vai contra o resultado de sucesso, nós também começamos a trabalhar as soluções para corrigir a rota, para trazer processos e, principalmente, para execução e acompanhamento dessas mudanças. Portanto, trazer um processo de consultoria para a sua empresa é muito importante. E quanto mais cedo você trouxer esse processo, quanto mais cedo você contar com este suporte, maiores são as chances de você começar a fazer mais dinheiro bem mais cedo. O método de consultoria da Menix é muito simples. Começa com um diagnóstico do seu negócio, compreendendo como as coisas estão sendo feitas, quais são as dores que você está enfrentando e, principalmente, quais são as oportunidades que ainda não estão sendo aproveitadas. Logo em seguida, nós partimos para o plano de ação. Desenhar um plano de ação que obedeça uma ordem de prioridade, onde cada situação é tratada com a urgência que merece. Ao longo desse caminho, nós vamos para o terceiro passo, é a execução acompanhada. Exatamente, nós vamos acompanhar a execução de cada processo, a execução de cada melhoria, a execução de cada mudança pela qual a sua empresa precisa passar. Ao final desse processo, nós fazemos uma análise e alinhamento. Como resultado dessa análise, são apresentados os ajustes e melhorias que precisam ser implementados para que o seu negócio possa ficar saudável e possa ser gerenciável. A partir desse momento,
nós iniciamos um processo que é um dos mais importantes dentro do nosso método de consultoria, que é o desenvolvimento contínuo. Porque nada é tão bom que não possa ser melhorado. E é desse ponto em diante que a sua empresa começa a ter resultados positivos em maior quantidade. E por resultado positivo é exatamente aquilo que você está pensando: mais lucro e um crescimento organizado. Assim, a gestão da sua empresa se torna uma gestão mais eficiente e uma gestão que gera resultados muito melhores. Eu acredito que eu consegui deixar claro para vocês que um processo de consultoria não é um bicho de 7 cabeças, não é inadequado para a sua empresa, pelo tamanho que ela tem, não é algo que vai atrapalhar ou burocratizar os processos aí dentro do seu negócio. Nós estamos vivendo uma transformação cada vez mais veloz no mundo dos negócios, onde quem não tiver uma gestão eficiente, onde quem não tiver uma precificação adequada e, principalmente, onde as empresas que não têm uma definição do quanto querem gerar de lucro estão com os dias contados. Segundo um estudo que nós fizemos recentemente, a cada 5 anos, as empresas precisarão se reinventar. A inteligência artificial chegou para acelerar ainda mais esse processo. Portanto, se você está acompanhando esse vídeo até aqui, é porque tudo isso está fazendo sentido e está falando diretamente com você. Então eu quero te pedir aquilo que é inevitável. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com algum colega empresário que precisa abrir os olhos e a mente para um processo de consultoria bem feito. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Menics, você pode acessar um link que está na descrição desse vídeo ou nos comentários e ir para a nossa página, onde você tem mais informações, inclusive a oportunidade de marcar um café para que nós possamos combinar o diagnóstico da sua empresa. Então, vamos tomar esse café juntos? Estou aguardando o seu contato.